Está chegando uma nova voz de fé e propósito. Prepare-se para ouvir histórias que inspiram e transformam. Está no ar o IDCast. Apresentação: Pastor Renato Cordeiro. Amados de Cristo, mais uma vez juntos para mais uma programação especial, o seu IDCast ou o seu podcast IDCast, sempre com uma conversa que traz inspiração, que fala de legado, que conta uma história que realmente nos edifica. E hoje nós vamos ter a alegria e o prazer de contar com a presença do pastor Roberto Silvado, pastor coordenador geral da Igreja Batista no Bacaxiri, uma das igrejas referência no Paraná e no Brasil. Daqui a pouco a gente volta apresentando melhor o pastor e conversando com ele. Aproveita para divulgar agora o nosso link e distribuir aí para os seus amigos para que a gente tenha audiência. Deixe o seu like, curta e também nos siga. Food Truck do Cris, cachorro quente, x-salada simples, lanches artesanais, pão de alho, batatas fritas, milkshake e muito mais. Atendimento de quinta a domingo das 7 às 11h30 da noite. E na sexta e sábado, atendimento até os 50 minutos da madrugada. Taxa de entrega grátis até 3 quilômetros. Atendemos pelo iFood. Peça seu lanche. Rua Eunice Bettini Bartosek, número 901. Em frente ao material de construção Itiberê. Fone 996903-186. Você sabia que aprender é a chave para a inclusão e a comunicação verdadeira? No CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras, nós acreditamos no poder da linguagem para aproximar pessoas e transformar realidades. Oferecemos cursos in company, palestras e treinamentos voltados para a formação, capacitação de profissionais e instituições. Realizamos serviços de tradução e interpretação com excelência, promovendo acessibilidade e inclusão em todos os ambientes. Siga-nos no Instagram, @CEPOL Centro de Ensino, e descubra como o conhecimento pode conectar mundos. CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras. Comunicar é incluir. Incluir é transformar. Há histórias que nascem das lágrimas, mas florescem pela fé. Este livro revela que o fracasso não é o fim, é o ponto de partida para quem decide confiar em Deus. Neste livro, Jaqueline Cordeiro nos conduz por lembranças, feridas e recomeços, uma jornada intensa, humana e profundamente espiritual, mostrando que até das dores mais profundas, Deus escreve vitórias eternas. A vitória sobre o fracasso, porque só Deus pode transformar derrotas em testemunhos. Estamos aqui de volta com o seu IDCast, hoje, como eu falei, com a presença do pastor Silvado. O pastor Silvado é bastante requisitado e, graças a Deus, ele achou um tempinho para estar com a gente. E antes de ele dar as primeiras impressões dele sobre o nosso momento aqui, eu quero só... Não dá para falar decora aqui, mas eu tenho que ler aqui, porque a biografia do pastor Silvado é um pouco extensa. Graças a Deus, né? Acima de tudo, um servo do Senhor. Então, ele é o pastor coordenador geral da Igreja Batista do Bacaxiri. O pastor nasceu no Rio de Janeiro. Ele é casado com a irmã Edi, ou Edi, né? Uhum. É pai de Heloísa, casada com Felipe, do Breno, adotado pela família, casado com Priscila, do Fernando e avô do Mateus, do Davi, da Sara, Daniel e da Ana. Recém-nascida, assim. A Ana? A Ana está com 6 meses. Glória a Deus. Ele serviu como presidente da Convenção Batista Brasileira de 2013 a 14 e de 17 a 19. Foi presidente da Convenção Batista Paranaense em duas gestões, né? 16 a 17, 17 a 18, e vice-presidente da Aliança Batista Mundial por 5 anos, 2015 a 2020. Na área de educação teológica, tem servido como professor das faculdades batistas do Paraná
na área de evangelismo e discipulado, crescimento de igreja e liderança cristã, Faculdade Fidelis, falando sobre liderança cristã e crescimento de igreja, e como professor, convidado pelo Baptist Missionary Society, ensinou durante 6 meses nas faculdades batistas da Grã-Bretanha, em 1995. 6 anos atrás, desse 95, tinha começado o meu ministério. Londres, isso em Londres, no Spurgeon, Oxford, Cambridge, Birmingham, Cardiff e Bristol. E foi docente nacional e internacional do famoso Instituto Haggai. Tem participado como conselheiro, né, da Convenção Batista Paranaense Brasileira, do Ministério Crossover. Fala crossover? Crossover. Internacional e do Conselho Global do Ministério Nosso Pão Diário. E é autor dos livros Eis que Tudo Se Fez Novo, Sementes, Sermões e Ilustrações, Esboços para Sermões com ilustrações especiais, Filemão, Passado Apagado, Vendo o Invisível, Fé Verdadeira e a Ética Cristã nos 10 Mandamentos. E é coautor com sua esposa, irmã Ede, do livro Casamento, O que Levar na Mala Antes dos Doces, dos Quilos a Mais. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná, em 77, e bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1981. Eu entrei lá em 86. Mestre em Divindade, e em 1984, doutor em Ministério, também pelo Southwestern Baptist Theological Seminary, Fort Worth, Texas, Estados Unidos, e doutor em Divindade em 2017, pela Dallas Baptist University, Dallas, Texas, Estados Unidos. E serve como pastor titular da Igreja Batista do Bacaxiri. Pastor Silvado, que prazer tê-lo aqui nessa oportunidade. É uma alegria estar com você aqui, Renato, e bater um papo, conversar sobre assuntos da vida de uma igreja, vida cristã, e como nós podemos servir melhor a Deus. Esse é o nosso grande objetivo de vida, né? Encontrar caminhos para que a nossa vida possa ter um impacto maior possível na vida daqueles que estão próximos a nós e na nossa sociedade que carece tanto da presença de Deus e da transformação que só Jesus faz, né? Glória a Deus. Pastor Silvado, eu vi que você tem a formação de engenharia mecânica em 77. A princípio, você achava que esse era o teu chamado? Isso. Eu estava me preparando para ser engenheiro, um engenheiro que servia a Deus com a engenharia. E quando eu estava perto da formatura, Deus me chamou para o ministério e foi quando eu entendi que a engenharia era um caminho para me preparar para que eu pudesse servir a Deus melhor, né? Então, no 5º ano, eu já comecei a me preparar para ir para o seminário, terminei em dezembro, em março de 78, eu estava lá no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, iniciando o bacharel em teologia, sofrendo com filosofia. Imagina, 5 anos com a mente sendo formatada para exatas. Exato. Eu tenho que ler um livro de filosofia no primeiro mês que eu estava lá. Dá dor de cabeça. Eu lia, não entendia, eu perguntava aos colegas, eles davam risada porque eles entendiam, né? E eu disse, cara, eu não sou de humanas, eu sou de exatas. E foi um desafio realmente, mas só com a graça de Deus. Chegou a morar no navio negreiro ou não? Morei no navio negreiro 1 ano. Um ano. Eu morei 1 ano também. 1 ano, com os 12 apóstolos. O meu quarto tinha 12 homens. Eu encontrei com 2 deles agora na Convenção Batista Brasileira, lá em Salvador. Tivemos um bom tempo almoçando, batendo papo, lembrando de coisas engraçadas. Foi muito especial o tempo. Que bênção, pastor. E aí você já começou no Rio de Janeiro o ministério? Numa das igrejas da região ali? No Rio de Janeiro eu fui seminarista, os 4 anos. Sim. Não, mas eu digo aqui, você serviu como seminarista. Eu trabalhei 1 ano em Moça Bonita, pastor Walter Bangu, Verde, né? Do lado de Bangu. Do lado de Bangu. Do lado de Bangu, e depois eu passei 3 anos na primeira igreja batista de Niterói. Eu nunca tinha convivido com um pastor com um dom de evangelista, né? E surgiu a oportunidade de eu servir, naquela época, o pastor Nilson Fanini, era o pastor da igreja. E ele tinha o dom de evangelista de massas, né? Era uma coisa impressionante. E eu fui para lá.
E foi muito especial, porque eu não sou evangelista, eu não tenho esse dom, não é o meu dom espiritual, né? Então, estar perto de alguém que faz isso com muita naturalidade é muito inspirador, né? E desafiador. Você ficou 3 anos, então, na Confanini? 3 anos. Eu trabalhei na área de aconselhamento após os cultos, então você imagina o que era. Muitas vezes voltava para casa às 11h30 da noite, de tantos decididos. Você num culto tinha 100 decididos, 150 decididos. Evangelista. Ele é o homem que ganhou a tarrafa de Deus. E toda vez que ele pregava, puxava a tarrafa e o povo vinha. E depois eu fiquei, quando eu casei, daí eu e minha esposa assumimos o ministério infantil, o culto infantil. Então alguém tocava as classes, mas eu era responsável pelo culto infantil aos domingos pela manhã. Foi uma experiência muito diferente, nunca imaginei que eu faria isso. Aí é aquela coisa de igreja, né? Pastor Fanini me chamou e disse, olha, a partir de hoje você é o pastor das crianças e a irmã Ede vai fazer a parte musical do culto. Vai, né, seminarista? Aí nós fomos, ele disse, aqui o telefone, 2 irmãs que vão ajudar você. E igreja é uma coisa linda, né? Eu sou apaixonado pela igreja. Aquelas 2 irmãs nos pegaram pela mão. A Ede ainda tinha trabalhado um pouco com crianças, eu nunca tinha trabalhado com criança, não entendia nada, eu gostava de criança, mas só isso. E aquelas irmãs que tinham feito a PEC, eram pedagogas, que tinham experiência, me pegaram pela mão e me treinaram, me ensinaram e me ajudaram a me transformar no pastor daquelas crianças. Foi uma experiência muito especial para mim. E, pastora, a irmã Ede, ela é do Rio também? Ou ela é do Não, Paraná? de Curitiba. Ela é de Curitiba. Nós crescemos Talvez juntos. Talvez essa de uma das razões. Aliás, você é do Rio, então você é do Rio, veio para Curitiba. Isso. Aí, você veio pequeno para Curitiba, Eu então? vim com 10 anos. Meu pai era militar e aqui foi o último lugar, a última cidade que ele escolheu ficar. Ele começou a mudar só de quartel aqui. E eu chego na primeira igreja com 10 anos, no tempo do pastor Cornélio Dorta Bernardes. E ali eu conheço a Ede. Aos 9 anos de idade, 10 anos, nós nos conhecemos. Crescemos juntos na igreja. Esse pastor que você mencionou, ele é antes daquele que está lá antes do Marcílio Teixeira. Do Marcílio que está que estava tá na em Campinas. Central de Campinas, né? Isso. Antes do pastor Marcílio. E na realidade, toda a minha experiência com Deus, o meu chamado, acontece sob a liderança do pastor Marcílio, que foi uma pessoa muito importante. O meu mentor até hoje, ele é meu mentor. Ele teve um impacto tremendo na minha vida. Eu estava membro de igreja, filho de crente, muito acostumado, nunca tinha sido discipulado por ninguém. Naqueles dias nos falava em discipulado. Então eu cresci em igreja, quando entrei na faculdade, aquele processo de amizades. Eu continuava indo à igreja por causa dos amigos que eu tinha. E tinha umas meninas bonitas na igreja também. Era só por isso que eu ia à igreja. Mas Jesus mesmo, Deus, não existia nenhuma motivação. E com a chegada do pastor Marcílio Teixeira, ele abraçou a juventude de uma maneira muito especial. Ele foi instrumento de Deus para que nós tivéssemos um avivamento no meio da juventude. E é nesse avivamento que eu acerto a minha vida com Deus, aos 19 anos, e aos 20 Deus me chama para o ministério. E aí você foi para o Rio de Janeiro, né? Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Depois da PIB de Niterói, lá como seminarista, junto com a sua esposa, com o desafio de trabalhar com crianças, vocês já vieram para Curitiba depois da formação? Não. Eu terminei o seminário e aí me ofereceram uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Então, nós terminamos em dezembro, em janeiro eu já estava nos Estados Unidos. Aí o pastor ficou quanto tempo nos Estados Unidos? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Esse tempo todo estudando? Tempo todo estudando. Quer dizer, o último ano não, eu já tinha terminado o doutorado, eu fiz o mestrado, o doutorado, e durante o tempo do doutorado eu estava sentindo vontade de estar no ministério já mais envolvido. Eu servia numa igreja americana como líder na área dos adolescentes na escola bíblica. E daí Deus colocou no meu coração o desejo de estar envolvido em ministério, e o que aconteceu é que surgiu uma oportunidade de plantar uma igreja hispana. E eu conversei com as pessoas lá e eu disse, olha, eu não falo espanhol, eu falo português e brasileiro tem mania de falar portunhol. Isso. Se vocês me ajudarem, e eles aceitaram o desafio e nós ficamos 5 anos plantando uma igreja hispana na cidade de Greenville, Texas, no leste de Dallas. Nós estávamos em Fort Worth,
que ficava a 45 minutos de Dallas, no oeste. E a leste de Dallas, nós tínhamos essa cidade de Greenville. Então, estávamos a 1h30 do seminário, e eu já estava numa fase que eu não precisava ir todos os dias para o seminário, eu podia fazer muita coisa em casa, de pesquisa e tudo. Então, nós íamos às terças e quintas, saímos às 5 da manhã, voltávamos às 11 da noite. Poxa, que maravilha, pastor. E aí, pastor, a sua volta, como é que se dá a sua volta para o Brasil? Eu tinha uma convicção muito grande de que eu tinha ido lá estudar e que eu tinha que voltar para o Brasil, que eu tinha essa chamada para o Brasil. Então, quando terminou, aí começaram a surgir convites para assumir lugares lá nos Estados Unidos mesmo, mas eu e minha esposa, o nosso coração era pelo Brasil. E como não tinha um convite no Brasil, nós fomos ficando naquela igreja, o lugar onde a gente estava. Eu tenho comigo isso, quando você tem um monte de barulho em volta, mas não tem convicção de Deus, fica onde está. Não inventa a moda. Exato. Porque a hora que a convicção vier é que você se movimenta, né? E o que aconteceu é que depois de quase um ano de terminar o doutorado, aí surge a oportunidade de vir para o Brasil, para a Igreja do Bacaxeri. Aí o pastor já veio direto para... Direto para o Bacaxeri. Estou há 37 anos no Bacaxeri. Que bênção, pastor. E antes de você, o pastor... Xavier, Manuel Xavier. Falecido, né? Falecido, ele grande sai... pastor, uma referência para os jovens. Isso, uma pessoa muito querida. Amigo pessoal, amigo. Tempo de seminário, no meu primeiro ano no Seminário do Rio, o pastor Xavier estava no 4º ano. E ele com um outro colega do seminário, também do 4º ano, eles lideravam uma reunião de oração antes do café da manhã na capela do seminário. E eu e mais alguns colegas do primeiro ano, nós fazíamos parte daquele grupo. Então eu conheci o Xavier assim, participando daquelas reuniões de oração. A vida deu muita volta. E o Xavier acaba vindo para Curitiba e eu acabo substituindo o Xavier no ministério da Igreja do Bacaxeri. Pastor Silvado, eu que acompanho já de muito tempo, até pelo fato do meu pai ter sido pastor, também o pastor Alípio Cordeiro, só como curiosidade mesmo, houve uma batalha muito grande para vocês construírem o templo, e começando com o pastor Xavier, né? O templo ali no Bacaxeri. Sim. Na Gago Coutinho. Uhum. Era isso, né? Sim, Gago Coutinho. E aí todo mundo ficou maravilhado com o término da construção e tudo. E eu, particularmente, fui pego de surpresa. Eu sei que foi uma orientação de Deus e também estratégica, de vocês logo em seguida irem lá para a antiga BR-116, hoje linha verde. Esse processo, afinal, por que isso? É a história da convicção, né? O que acontece? Nós começamos a falar sobre isso quando chega o granito para ser colocado nas escadas, no hall de entrada e no salão social. Era a última coisa que tinha que ser feita em toda a reforma e construção, porque nós compramos uma fábrica que tinha do lado do prédio antigo, Isso. transformamos em salão de cultos lá, e o salão antigo nós transformamos em um salão social para almoço e atividades maiores da igreja. E a gente está terminando isso, mas nós estávamos numa situação em que nós já tínhamos 4 cultos cheios. Com os cultos você tinha que chamar os jovens para sentar no lugar do coro, sentar nas escadas, porque não tinha mais lugar. Estávamos falando de ir para o 5º culto dominical, quando surge a situação, alguém disse, pastor, vamos pensar em ir para fora? Eu disse, era o que eu estava esperando, alguém falar isso. E nós montamos uma comissão e começamos a visitar lugares e dizer, eu acho que tem alguma coisa de Deus. E aí surge um convite, uma possibilidade para eu ir para Brasília, para o Memorial de Brasília. Então, nesse tempo que a gente está conversando sobre isso, surge a possibilidade de eu ir embora. A Memorial de Brasília tem uma propriedade gigante. Eu fui lá, vi aquela propriedade, eu disse, é isso que a gente precisa lá em Curitiba, uma propriedade maior, para ter espaço para crescer, né? E Deus usou aquele movimento, aquela possibilidade para confirmar que era aqui o lugar e que o que a gente tinha que fazer era partir para algo maior. É quando a gente compra pela fé a propriedade onde nós estamos hoje. E uma coisa também que é admirável, pastor, é o fato de que vocês se adaptam àquele prédio sem fazer, vamos dizer assim,
coisas mirabolantes, né? Grandes obras e fica um lugar aconchegante, um lugar que não ostenta, e isso, na minha opinião particular, né? Que não tenho nada contra quem ostenta nessa área, mas eu não concordo muito com isso. E eu vejo no Bacaxiri uma inspiração, porque dá para conseguir ter as duas coisas, sabe? Porque talvez a ideia era que vocês destruíssem tudo aquilo ali. Eu sei que tem questão financeira, tudo mais, mas eu digo, porque hoje já está pago ali, né? Já está levamos pago. 4 anos pagando. Isso, então. Vocês estão lá há quanto tempo? Há 26 anos. Então, 26. 25 anos. Então, ou seja, já se passaram 21 anos. Depois de pago. Uhum. Não, faz 4 que foi pago? Não. Nos primeiros 4. Primeiros 4 então, anos. 21 anos pago. Quer dizer, talvez alguém viesse com alguma ideia, se não veio na época, não sei, né? Ó, isso aqui está retrógrado, isso aqui não está bom e tal, e vamos mudar. E não foi feito isso, e graças a Deus a igreja está indo bem. Nós temos um conceito de que a propriedade ela tem que ser prática. E o meu lado engenheiral ajuda nisso. O engenheiro é muito pragmático, né? A propriedade ela tem que ser útil. Não precisa ser feia, mas ela tem que ser funcional. Tanto que nós temos um espaço que nós não chamamos de santuário, nós chamamos de salão de cultos. Porque aquele salão de cultos, você tem a escola bíblica de férias que acontece ali, tem brinquedos infláveis, você tem a feira da nossa ONG com comida, você tem de tudo ali dentro. Por quê? Porque é um salão. E a gente se consagra no momento de adorar a Deus e adora a Deus ali, tudo bem. Mas é um salão, é pedra, é concreto. Entende? Então, a gente transforma aquilo num lugar bonito, agradável, como você estava falando, e nós entendemos que é assim. E se um dia nós aumentarmos, vai ser por necessidade de espaço. É porque é como aconteceu na própria mudança, né, da Gago Coutinho. Para quem está assistindo de fora, o Bacaxiri é um dos principais bairros de Curitiba, um grande bairro, praticamente a igreja ficou quase do outro lado, né? Nós estamos na pontinha do Bacaxiri. Seria quase bairro alto, né? É esquina com bairro alto e jardim social. Isso. Mas nós estamos no Bacaxiri ainda, na pontinha do Bacaxiri. Mas muitas pessoas procuravam a igreja ali na Astro Gärtner, porque a expectativa é que quando vai para o Bacaxiri, vai para lá, né? Então, para muitas pessoas, no começo, ficou difícil de achar. Agora, com a referência da linha verde, ficou mais fácil das pessoas identificarem. Pastor, quando eu fui conselheiro tutelar, eu tive o privilégio de ser conselheiro pelo Cajuru por 2 mandatos, são 6 anos de conselheiro tutelar. Havia uma parceria entre a FAS e o próprio Conselho Tutelar com a ONG do Bacaxiri. Como é que está essa ONG hoje, pastor? A ONG cresceu, hoje a ABC Vida, ela tem... É a ABC, né? ABC Vida. ABC Vida. É a Associação Beneficente Curitibana. Isso. Ela tem projetos em Colombo, tem projetos em Tamandaré, a gente tem projetos em Curitiba, a gente continua com o Jovem Aprendiz. E essa questão com esse jovem infrator que a gente lidava mais, com o Conselho Tutelar, esse é muito sazonal, porque depende de quem está à frente do FAS. Então, depende da política. Nós já tivemos quem normalmente, quando a direção da cidade está mais para a esquerda, eles cortam, eles não querem fazer com a igreja. E quando, por exemplo, atualmente nós temos recebido alguns jovens infratores lá, e é um privilégio nosso fazermos cursos, a gente trabalha com a autoestima deles, a gente trabalha com competências, a gente tem oficinas lá, a gente tem oficina de cabeleireiro, oficina mecânica, oficina de computador, para ajudá-los a enxergar que tem mais na vida do que o crime, do que a infração, né? Então, a gente trabalha muito com isso e é uma maneira de ajudar a nossa sociedade a ser uma sociedade melhor, né? Nós temos uma base de 700. Isso muda um pouco cada mês, cada trimestre, 700 jovens aprendizes, né, que é um programa do governo federal, é uma parceria com empresas. Aquele jovem de 16, 18 anos, ele trabalha 30 horas na empresa, fica 10 horas conosco lá,
Então, a gente dá reforço escolar de português, matemática, a gente trabalha com computação, a gente trabalha com alguma outra área de interesse que a pessoa tenha, naquelas 10 horas a gente trabalha também com a parte de autoestima, com a parte de visão de vida, com capacitação financeira, finanças pessoais, e com isso tudo a gente acaba passando um pouco do Evangelho, porque é uma ONG que tem um viés evangélico, e funciona dentro de uma igreja, então eles caminham pela igreja. Então, eles têm essa convivência conosco. É uma experiência muito interessante. E nós temos um índice de mais de 90% das empresas absorvem aqueles jovens depois que terminam os 2 anos do programa. O que é maravilhoso, porque é a primeira carteira assinada. É a grande barreira para entrar no mercado de trabalho. Ninguém quer contratar alguém com uma carteira branca. Verdade. Eu me lembro quando conselheiro, que a gente fazia o encaminhamento. Muitas vezes, para quem não sabe, o conselheiro tutelar ele recebe as mais diversas demandas. E as demandas são também diretas das famílias, muitas vezes que chegam até nós, colocando, meu filho não tem trabalho, meu filho gostaria de fazer um curso e não consegue. Isso. E a gente, na época, eu trabalhei em 2007 a 2013. A gente já fazia o encaminhamento através da FAS para... Sim. a ABC, ABC que é hoje a ABC Vida, né? Então é um trabalho maravilhoso, pastor, pelo Obrigado. qual nós parabenizamos vocês, né? Não só você, mas toda a igreja. E pastor, nós vimos aí na sua biografia um pouquinho sobre a questão denominacional, né? Eu também sou da Igreja Batista, você é batista, pastor, há mais de 40 anos, né? Sim. Se você contar 37 44. de Macaxiri. 44 anos como 44. pastor. E, pastor, você teve o privilégio de ser presidente da nossa convenção estadual. Para quem não conhece a nossa denominação, como é que funciona a nossa estrutura denominacional? Você que esteve tão perto ali, como é que é essa nossa estrutura? Olha, nós temos um pano de fundo cultural católico apostólico romano. Então, todas as pessoas têm na mente delas como funciona a Igreja Católica. É uma estrutura piramidal, em que você tem o Papa, você tem os cardeais, os bispos, os sacerdotes, e funciona assim, de cima para baixo. Eu costumo dizer, se você quer entender a estrutura de uma convenção batista, é só você pegar essa pirâmide e inverter. A pirâmide batista é assim. Como se fosse ponta cabeça. Isso, porque você tem... Pirâmide ao contrário. Você tem as igrejas aqui, aí você tem as associações, as convenções dos estados, a convenção nacional, e você tem a Aliança Batista Mundial. A diferença é que na estrutura católica, o Papa fala e todo mundo tem que seguir. Na nossa aqui, essas igrejas, elas vão nas reuniões da associação, reuniões da convenção, e dizem como essas instâncias aqui têm que fazer. Então tem um viés de democracia muito forte. Então essa verticalização de autoridade não existe dentro de uma igreja batista. Então eu tive a oportunidade de servir as igrejas batistas aqui em cima, como presidente da Convenção Batista Brasileira e presidente da Convenção Batista no Paraná. Ou seja, garantindo que a vontade dessas igrejas do Paraná acontecesse no Paraná, garantindo que as vontades, as decisões, a direção que as igrejas do Brasil deram, que eu fizesse acontecer. E essa é a função básica de um presidente. Em toda uma estrutura de serviço, de áreas de atuação, ele garante que isso aconteça, né? Muito bem. E a Igreja Batista, ela tem aí vários sobrenomes, vamos dizer assim, né? Quando eu digo da Batista vieram outras denominações, né? Sim. Que são batistas também. Essas todas, que é a nacional, a bíblica, elas fazem parte da Aliança Batista Mundial, é isso? Nem todas. Porque, de novo, como é assim, eu faço parte da associação se eu quiser. Eu faço parte da convenção estadual se eu quiser.
eu faço parte da Aliança Batista Mundial se eu quiser. Então, por exemplo, a Convenção Batista Nacional, ela surge a partir da Convenção Batista Brasileira na década de 60. Foi um cisma que nós tivemos, uma cisão, e surgiram essas duas denominações. Já a Convenção Batista Regular, a Convenção Batista Bíblica, ela é iniciada por missionários que vieram dos Estados Unidos e que faziam parte dessas outras denominações batistas. A Batista Independente é formada por missionários que vieram da Suécia. Exato. Então você tem várias convenções. Não tem copyright do nome Batista. Então qualquer um põe a placa Batista lá e diz que é Batista. Então você lida com essa situação. Nós temos uma denominação nova surgindo, que é a Convenção Batista Lagoinha. Eles são batistas, mas eles são independentes. Eles antigamente faziam parte da Convenção Batista Nacional, mas eles saíram da Convenção Batista Nacional e criaram a Igreja Batista Lagoinha, que não tem nada a ver com a Nacional, não tem nada a ver com a Batista Brasileira. E não estão vinculadas à Aliança Batista Mundial. Então, por exemplo, quando eu faço parte de um evento da Convenção Aliança Batista Mundial, eu encontro pessoas da Convenção Batista Independente, porque eles são filiados. Mas eu não encontro pessoas da Convenção Batista Bíblica, da Batista Regular, porque eles não são filiados. Exatamente. E aí, pastor, é bem interessante nessa diversidade, né? Mas muito interessante esse conhecimento. E dentro da sua biografia, dentro da sua área de atuação, pastor, nós temos alguns aspectos que a gente gostaria de explorar também a sua presença nessa oportunidade aqui no nosso IDCast. Por exemplo, um dos temas que o pastor sempre gosta de abordar é a questão do discipulado. Discipulado, né? A gente tem lá no Novo Testamento, aqueles que seguiam a Jesus eram chamados de discípulos de Jesus. E essa nomenclatura discípulo, parece que ela meio que se perdeu, ou coisa assim. É essa questão do discipulado bíblico, na essência. É um dos aspectos em que a igreja tem mais errado. Olha, eu não diria a igreja tem errado. O que acontece com a igreja é que em diferentes momentos da história ela tem algumas ênfases. E em alguns outros aspectos da vida cristã ela não dá tanta ênfase. E o discipulado nós passamos por um período em que nós tínhamos uma ênfase muito limitada do que realmente a igreja deveria fazer nessa dimensão. E nós que fazemos parte de uma igreja histórica, como a Convenção Batista Brasileira, você tem aí igreja histórica como presbiteriano, luterano, metodista, congregacional. Particularmente essas igrejas, o foco do entendimento do que é discipulado ficou muito preso à dimensão cognitiva da fé. O que significa isso? Então, toda vez que alguém fala em discipulado, está vinculado a um novo crente, que vai aprender os rudimentos da fé, os temas básicos da fé cristã, e ele vai fazer isso como um processo de entrada na comunidade de fé na igreja, seja por batismo ou por aceitação. Basicamente isso. Uma preparação. Uma preparação. E é uma coisa que tem começo e fim, numa fasezinha do começo da vida cristã. O Novo Testamento nunca falou que era assim. Pelo contrário. E o entendimento de que discipulado é só ter as respostas certas é uma percepção muito limitada do que é discipulado. Eu costumo dizer que discipulado, você precisa vivenciar discipulado nas 3 dimensões que o ser humano integral demanda: cognitiva, afetiva e psicomotora. Então, eu preciso entender que discipulado é um compromisso de vida. Se eu estou vivo, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. Não é porque eu sou membro de uma igreja há 40 anos que eu não preciso ir para a escola bíblica, que eu não preciso ler a Bíblia, que eu já sei tudo. Não. Eu preciso crescer e me desenvolver até o dia da minha morte.
Eu costumo dizer que a gente só para de crescer e aprender quando a gente estiver naquele culto de ação de graças lá, que a gente não vai saber o que está acontecendo, mas vai ter a opção de gente chorando ao redor da caixa. O culto fúnebre, né? Mas você precisa dessas 3 dimensões para que o ser integral cresça. E essa é uma das nossas lutas. A gente sabe muito e pratica pouco do que a gente sabe da fé cristã. Porque eu conheço muito, mas afetivamente eu não apreendi aquela verdade. Eu aprendi, mas não apreendi. Aquela verdade não se tornou parte de mim. Né? Não mudou minha cosmovisão. Eu aprendi que não devo mentir. Mas eu cresci numa família que mentira fazia parte da rotina. Eu fui treinado pelos meus pais a usar mentira como uma ferramenta de sobrevivência na vida. Então eu tenho aquele treinamento. Eu preciso aprender que mentira não agrada a Deus, e eu preciso mudar minha cosmovisão, eu preciso enxergar a vida de uma maneira diferente da maneira que eu enxergava antes. Aí quando eu apreendo aquilo e agora falar a verdade é quem eu sou, eu mudei essa identidade, aí eu vou conseguir falar a verdade. E a dimensão discipular, eu firmo, eu fortaleço, eu reforço uma verdade que eu aprendi quando eu passo adiante. Então eu não apenas pratico a verdade, mas eu falo para você sobre a diferença que isso fez na minha vida e eu te ensino a mudar também isso e passar a falar a verdade. É a dimensão psicomotora da fé, em que eu não apenas uso a fé para mim, mas eu começo a usar aquela minha fé para transformar a vida das outras pessoas. Quando eu entendo que a dimensão discipular abrange esse ser humano como um todo, aí discipulado se torna algo muito mais profundo e significativo. É mais do que 13 lições para me preparar para o batismo. É talvez nesse sentido que eu quis dizer um dos erros que eu acho, né? Que a gente fazia exatamente isso. A gente somente fazia um discipulado por um determinado tempo. A gente reduziu. É como se você pegasse uma criança, após ela vir ao mundo, desse ali um tempinho de comida para ela e depois a abandonasse. Isso. Ela parou de mamar, agora, olha, a geladeira está ali, tem comida lá, se vira. E é uma caminhada, é aquela história. Eu costumo comparar muito com o que acontece com nossos filhos. Eu tenho filhos, quando eles eram bebês, eles dependiam de mim para tudo. E conforme eles foram crescendo, eles foram aprendendo a se virar, eles iam buscar o brinquedo agora, eu não tinha que trazer o brinquedo para eles. E de repente eles já estavam comendo sozinhos, e de repente eles estavam tomando banho sozinhos, de repente eles iam para a faculdade sozinhos, e eles começavam a fazer escolhas sozinhos. Eles erraram, acertaram, mas eles estavam aprendendo. E hoje meus filhos são adultos, eles vivem a vida deles. Eu costumo dizer para quem tem filhos adultos, né? A gente ora por eles e dá conselho quando consultado. Verdade. É sabedoria de vida. Entende? Por quê? Porque eles já estão andando. O discipulado é a mesma coisa. Eu não discipulo alguém para gerar dependência de mim. Eu discipulo alguém para que essa pessoa cresça, amadureça na fé e tenha a capacidade para viver a vida e fazer novos discípulos. Claro que vai existir sempre esse contato, essa interdependência. É o processo de mentoria. Muitas vezes meus filhos, quando vão tomar uma decisão mais difícil, pai, o que você acha e tal? Aí eu converso com eles. Muitas vezes a gente conversando, eles dizem, pai, e essa história aí? O que você pensa sobre isso? Eu falo o que eu penso. Entende? Mas existe uma relação de mentoria que sempre vai ter. Mas eles não são dependentes de mim. Não? Eu costumo dizer que nós somos interdependentes, porque nós somos família. Uhum. Eu sei que a qualquer momento eu posso gritar por socorro e eles sabem que a qualquer momento podem gritar por socorro. Porque nós somos interdependentes. Somos família, né? Verdade, pastor. Muito, muito tremendo esse aprendizado que a gente está tendo nesse
podcast nessa oportunidade. Talvez alguns estão assistindo de manhã, outros de tarde, à noite, madrugada, em outros países. É a vantagem do podcast, do podcast, verdade. E o nosso competentíssimo Aládio ali, da AC Vídeos. A AC Vídeo está aí à disposição também para você que quer gravar o seu podcast. Procura a AC Vídeo. Ele vai colocar o número do telefone aí no meio da programação para você procurar o Aládio e gravar o seu podcast aqui com a gente. Mas vamos continuar aqui com o pastor Silvado, que está sendo uma bênção esse aprendizado. E pastor, se uma igreja tem esse método tradicional de só preparar a pessoa ali para o batismo, e ela quer, seja batista ou outra denominação, ela quer passar esse processo para fazer o que vocês hoje fazem no Bacaxiri. Como é que funciona isso? É muito difícil? É um processo, é mudança de cultura, basicamente isso. Tudo começa com o pastor. Se o pastor não quer fazer isso e não está vivendo isso, não adianta nem tentar, porque ele é o líder. Lá no Bacaxiri, quando nós começamos a fazer essa transição, foram os pastores que fizeram. Nós montamos pequenos grupos de discipulado, grupos discipulares, que a gente chama de GD. Eu creio que nós temos na nossa igreja uma plataforma que a gente chama de a plataforma que é para justamente a Rede Viva, que é justamente para dar apoio a igrejas que querem aprender sobre discipulado. Então vai além de vocês ali, né? Isso pode passar para outras igrejas. E é gratuito, você tem acesso a tudo que a gente tem lá na igreja para abençoar a sua vida e a vida da sua igreja. Essa é a nossa proposta. E a gente também dá assessoria para alguém que está precisando. Eu quero na minha igreja fazer isso. Você entrando no nosso site, você tem como entrar em contato conosco, que a gente coloca você em contato com essa Rede Viva, com a equipe dela. E uma coisa que é interessante, você também pode entrar. Igrejas Multiplicadoras é um ministério muito especial que trabalha especificamente com discipulado. Ele vem como uma resposta para esse movimento mundial que acontece, que é chamado a década de fazer discípulos. A década de 2020 a 2030, houve um movimento de lideranças no mundo todo dizendo que a igreja cristã tem crescido muito, particularmente no terceiro mundo. No hemisfério sul, nós temos tido um crescimento numérico gigante na África, na Ásia, no Brasil. E com isso você tem um berçário gigante. E você precisa discipular essas novas gerações para que elas continuem crescendo e elas aprendam a fazer discípulos. Então, esse movimento mundial chamado Década de Fazer Discípulos chega no Brasil. E nós temos feito, lá na nossa igreja, nós temos feito eventos com igrejas que intencionalmente fazem discípulos, que estão envolvidos nisso. Se você entrar na internet, igrejas discipuladoras, você vai encontrar sites sobre isso, com vários vídeos, com estudos. Você pode encontrar grupos que você pode participar para te ajudar a vencer essa barreira. A mensagem central é: eu só consigo levar a minha igreja a mudar a cultura se eu mudar a cultura. Eu como líder, pastor, líder maior. Se o líder maior não mudar a cultura, não adianta. Você não vai experimentar aquilo na igreja. É o que o pessoal fala de comprar ideia, né? Tem que comprar ideia. Assim. É que nem pequeno grupo. Eu quero que a minha igreja tenha pequeno grupo. Olha, converse com o seu pastor. Se o seu pastor topar e ele liderar o primeiro pequeno grupo da sua igreja, fechado. Há grande chance de que vai dar certo. Se ele disser, olha, procura o pastor fulano, ou procura o irmão fulano para liderar ou a célula e tal, olha, desista. Se você quer uma célula, muda de igreja, vai para uma igreja que tem célula, porque lá não vai acontecer. Porque se o pastor não está envolvido, não vai acontecer. Realmente o líder precisa vestir a camisa naquela tem que área, fazer parte da vivência dele, da cultura dele. Muitas pessoas usam a palavra visão. Ela está tão desgastada, essa palavra visão, que eu não gosto de usar. Isso. Tem que estar dentro dele. Entende? Quando alguém vem falar de discipulado, ele tem que dizer, não, mas eu estou fazendo meu discípulo, eu tenho discípulos. Aí fica fácil, aí a coisa flui. Exatamente.
Eu tenho ido ao Piauí, pastor. Inclusive, quero mandar um abraço para o pastor Pedro Araújo. Ele é um dos líderes de igreja multiplicadora no Piauí. Olha, que e legal. tem sido um trabalho fantástico, até mesmo no sertão do Piauí. Tenho ido lá já há 12 anos. Olha, que beleza. E pastoreei lá também, né? Uhum. Por um tempo. E a igreja piauiense, que na verdade eu creio que o Piauí, ele tem duas, não sei se você ouviu falar nisso, ele tem duas convenções, Sim, né? sim, sim. Dentro. Uma que está ligada ao Maranhão, parece. Isso. E a outra ali mais ligada, talvez, a Teresina, capital. Piauí e Maranhão são dois estados que não se resolveram ainda, né? É verdade. E ali o Rio Paranaíba, né? O Rio Paranaíba corta desde o sul do Piauí Sim. até lá em cima. Até lá em cima. Dividindo os dois estados, é verdade. E pastor, então é uma volta. E a questão do discipulado e dos pequenos grupos, ele está ligado também à questão da igreja multiplicadora? A Igreja Multiplicadora é uma resposta que a nossa Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira deu a uma necessidade que existia. Nós tivemos no Brasil um movimento muito forte do G12. Então nós tivemos um Ministério de Igreja em Célula, sediado aqui em Curitiba, aqui, com o Roberto Lai, com vários outros que viajaram o Brasil todo. E então inicia esse movimento de células no Brasil todo. Vem o G12. O G12 parece sabe aquele fogo que corre pegando toda a grama, e ele trouxe muita coisa boa, mas ele trouxe muita destruição também. Porque o G12 é marketing de rede, basicamente, instalado dentro da igreja. Então ele produz resultados, mas ele fere muitas pessoas, porque a igreja não é um lugar para se buscar produtividade. É aquela história que nós estávamos conversando antes, que na nossa igreja, na igreja multiplicadora, você não tem o pequeno grupo para multiplicar. A multiplicação é consequência de você cumprir um dos propósitos, que é fazer discípulos, que é levar pessoas a Cristo. Ora, quando o meu pequeno grupo começa a levar várias pessoas a Cristo e de repente eu estou com 17 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas na minha casa, não cabe em casa. E nós vamos ter que multiplicar e fazer 2 pequenos grupos. Uhum. Porque nós cumprimos o propósito, a gente multiplica. A grande falha do G12, porque é marketing de rede, ele trabalha com produtividade. A célula existe para multiplicar. Esse é o propósito dela. Então as pessoas Esse é o fim, né? matam e morrem para multiplicar. E de fato conseguem muito resultado. Mas a que custo? Faz 26 anos que eu sou líder de pequeno grupo. Eu tive anos que meu pequeno grupo não multiplicou. Ou porque o vice-líder, por alguma razão, não pôde assumir, ou porque deu uma dificuldade, uma crise com aquelas pessoas, e tudo bem. Eu fiquei triste? Claro que eu fiquei. Eu gostaria que tivesse multiplicado. Mas não tem problema. E a vida é assim. Eu já tive anos que ele multiplicou 2 vezes. E a vida é assim. Uhum. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Essa liberdade no Espírito para deixar Deus agir, porque o Espírito sopra como Ele quer. Eu não posso trabalhar desse jeito em que eu sou forçado a mostrar produtividade. O reino de Deus, ele é maior do que isso. Deus não trabalha com isso. Deus usa metas, claro. Deus usa estratégias, claro. O pequeno grupo é uma grande estratégia para a nossa sociedade. Então, a Junta de Missões Nacionais, ela dá uma resposta ao povo batista, porque muitas igrejas foram feridas com as células e não queriam ouvir isso. E estavam perdendo uma das estratégias mais eficazes para a nossa geração, que é pequenos grupos nas casas. Então é por isso que é chamado de PGM, Pequeno Grupo Multiplicador, e não célula, porque algumas pessoas, você fala célula, a pessoa se arrepia. Exato. Então a gente... Tem muita gente que tem aversão, né? Aversão, por causa de todo esse trauma, de igrejas que dividiram, pessoas que se sentiram exploradas, que estão exauridas, e a gente fala, não, é um lugar onde você vai ser cuidado e você vai cuidar de pessoas.
E vai ter a chance de levar amigos a conhecerem Jesus. É só isso. O grande segredo, a grande sacada, por que pequenos grupos hoje, células, dá tão certo, é porque na nossa sociedade atual, a maioria das pessoas vive em grandes centros. Nós não temos a rede de apoio da grande família. Eu venho de uma família de portugueses. A família da minha mãe eram portugueses. Eram 10 irmãos. Todos moravam perto. Todo mundo ia no aniversário de todo mundo. Então você imagina 10 irmãos casados e com filhos. Tinha aniversário quase toda semana. E todo mundo ia. Todo mundo ia. E quando alguém ficava doente, todo mundo cuidava de todo mundo. Sobrinho dormia na casa de tio porque a mãe estava doente. Na sociedade moderna, não existe grande família. As famílias têm um filho, 2 filhos, no máximo 3. E esses filhos casam e vão morar longe. Então os pais estão aqui, um filho mora em Manaus, um filho mora na Europa, o outro mora nos Estados Unidos. E aí, né? E quem está cuidando daquele casal idoso, eu estou com situações assim lá na igreja, é a igreja. Vocês é que estão cuidando, né? A igreja que está cuidando, mas não pode ser outro. Os coitados dos filhos fazem o quê? Eles não estão morando aqui. É a situação da vida moderna. É aí que o pequeno grupo entra com uma estratégia que Deus usa para atender a necessidade do coração humano. Eu encontro família. Independente do tamanho da minha igreja, se minha igreja tem 10 mil membros, 50 mil membros, tem 200 membros, eu preciso ter relacionamentos mais íntimos com algumas pessoas. A psicologia diz que nós não aguentamos ter mais do que 5 relacionamentos significativos. Emocionalmente, o ser humano não tem estrutura para saber que mais de 5 pessoas sabem muito da vida dele. 5 relacionamentos aprofundados, digamos Aprofundados. assim. É o que acontece. É o máximo. É o que acontece no pequeno grupo. Eu tenho oportunidade de aprofundar relacionamentos com algumas pessoas. Exatamente, pastor. E daí você vê aquele cuidado, você vê aquele amor. Aí você traz uma pessoa não crente para tua casa, para a reunião que vai acontecer ali. Os nossos pequenos grupos lá na igreja não são fixos. Cada semana é numa casa diferente. Aí, porque o meu Curitiba, principalmente, meu vizinho não vai na casa de alguém que ele não conhece. Na minha casa ele vem. Aí ele chega lá e ele descobre que a gente não morde, que a gente é tudo vacinado, que a gente brinca. Ele descobre que a gente fala sobre a Bíblia com leveza e com significado. Aí tem aquele tempo de oração e que ele vê que está um orando pelo outro. Coisa que às vezes na igreja como um todo, não tem como ter. Aos domingos, às quartas-feiras, que é o método tradicional, né? Não tem como ter, né? Não tem como ter. É claro que a gente não deve se esquecer dessa parte que é a comunhão do povo todo. Porque né? complementa. Complementa. É a igreja. Não é para tirar uma e colocar outra, né, pastor? O Ministério de Igreja e Células usa uma ilustração muito boa. O Ministério de Igreja e Célula diz que é um avião com as 2 asas. É o grupo pequeno e o grupo grande. Nós precisamos da celebração do grande grupo. Mas nós precisamos da intimidade do grupo pequeno. As pequenas asas são os grupos pequenos. Né? Isso. Entende? É uma boa comparação. São as 2 asas do avião. Eu preciso das 2 para o avião conseguir voar. Eu preciso participar da celebração do grande grupo, mas eu preciso participar também de um grupo pequeno onde eu tenha intimidade com as pessoas. Eu creio que a gente consegue entender, pastor, e ligar tudo isso aí, né? Que a questão do pequeno grupo, discipulado, igreja multiplicadora, né? É algo tremendo, né? E obviamente, discipular essas pessoas para que elas possam entender o propósito para o qual elas foram salvas, né? E fazer a diferença, né? Aí a gente volta lá para o discipulado. O discipulado, né? A pessoa vem para o pequeno grupo, ela toma uma decisão ao lado de Jesus, ela está sendo cuidada, ela está aprendendo a cuidar, e ela descobre que é um processo contínuo de vida. Discipulado é um processo contínuo na vida do cristão.
A vida inteira ele vai estar envolvido num processo discipular e ele vai estar fazendo discípulos que vão também se envolver nesse processo discipular. É lindo demais pensar nisso. E a coisa continua e não para, só vai parar no dia que Jesus voltar. Pastor, vamos dizer assim, se a gente pensar que é um método tão bacana, tão importante, tão tremendo, as igrejas que não estão fazendo, é claro que no nosso sistema a gente não obriga, né? Uhum. As igrejas são independentes e tudo. Você acha que elas estão perdendo de não fazerem, de não estarem... porque uma coisa que eu percebi quando eu era pastor auxiliar lá da PIB, ali na congregação do Lote Iguaçu, que é hoje o campus Uberaba, é que dá trabalho. Né? É uma coisa que dá trabalho, a célula. Sim. Porque, igual, a gente tinha ali umas 70 pessoas, os membros da congregação. E praticamente, no início, eu tinha como pastor de estar presente em quase todos os grupos pequenos. Entendeu? Não, mas eu estou dizendo assim, na nossa realidade que eu estava vivendo ali, né? Então, eu comecei a ver que dá trabalho também, né? É que não era para você estar, não, né? Não era para eu estar. Por isso. Mas assim, no começo, pela necessidade e tal, ser um trabalho pequeno, pouca liderança, a gente começou a participar de todos. Mas depois eu fui me ausentando e ficando num só. Mas é uma coisa que dá trabalho, né, pastor? Dá trabalho. Será que não é por isso que muita gente não aceita esse desafio? Não sei. A grande questão é que o grande segredo para quem quer começar pequeno grupo, começa com protótipo. Eu cometi modelo. Todos os erros que alguém pode cometer para começar a célula pequeno grupo na igreja. Nós tínhamos grupos de casais, eu disse, muito fácil, a gente vai transformar os grupos de casais em célula e vai dar certo. Não deu. Depois de 6 meses eu disse, volta a grupo de casal e para esse negócio. No ano seguinte... Aí eu disse, vários irmãos estavam interessados, vários irmãos queriam que a gente começasse célula e tal. Aí eu montei 10 células. Para começar com tudo mesmo. Começar com tudo. 6 meses depois eu disse, gente, para esse negócio, vamos repensar isso. Aí eu voltei para o livro, todo o Ministério de Treinamento de Igreja de Células diz, comece com um protótipo, com uma célula, com líderes estratégicos, liderados pelo pastor. E esses líderes vão saber que daqui a 6 meses eles liderarão uma outra célula. Depois que eles viveram. Lembra a história do discipulado? Cognitivo, afetivo e psicomotor? Sim. Eu preciso aprender o valor. Eles vão viver todas essas realidades. Eu preciso viver aquilo se tornar parte de mim e eu preciso aprender a passar aquilo para alguém. Aí eu fiz isso. Aí foi quando deu certo. Aí foi quando nós conseguimos, de fato, implantar células na nossa igreja e ter pequenos grupos hoje. Que é a bênção, é a coluna vertebral da nossa igreja. Hoje são os pequenos grupos. Maravilha. Eu acredito assim que a grande diferença é essa questão que você falou da cobrança do resultado. É lógico que deve haver uma certa cobrança, mas isso não deve ser o foco principal, né, pastor? Porque tem que multiplicar, porque tem que, né? Eu acho claro que uma coisa saudável, porque cresce, a natural. ideia da célula era isso, né? Da célula do corpo. Sim. Que é saudável, ela se multiplica e se desenvolve. Então, o grupo pequeno, a gente usa a nomenclatura grupo pequeno, PGM, ou célula, se ela tiver saudável, ela vai crescer, né? Natural. Vai se desenvolver. E a pergunta tem que ser, não é se multiplicou ou não multiplicou. Você tem que ir um passo atrás e perguntar, nós temos visitantes? Nós temos pessoas se convertendo e sendo discipuladas? A pergunta não é se vai multiplicar ou não vai multiplicar. A pergunta é, na nossa igreja, por exemplo, quando os pastores se reúnem, a nossa conversa sobre os pequenos grupos é quantos visitantes estão visitando. Isso. Porque se nós temos visitantes visitando, nós temos mais chances de termos visitantes aceitando Jesus. Se nós temos visitantes aceitando Jesus, nós temos mais chance de ter um grupo de visitantes
sendo discipulados para batizar, para se tornarem membros da igreja. E se esse processo vai acontecendo, naturalmente, o teu pequeno grupo vai precisar multiplicar. Então, ao invés de você olhar para o estágio final, multiplicou ou não multiplicou, você olha para aquilo que vai fazer multiplicar. Você olha para a causa. E você trabalha com a causa. Aí, de repente, você tem visitante vindo. Poxa, esse pequeno grupo tem uma porção de visitante vindo, mas eles não ficam. Por que será? Por que será que não ficam? Então vamos conversar com o líder. De repente, o pequeno grupo não é um pequeno grupo fechado de amigos. O visitante vem e não se sente em casa. De repente, é um pequeno grupo que eles não estão cuidando do outro. Eles estão fazendo um rito religioso. Então você tem que trabalhar aquilo para que eles tenham uma experiência de cuidado mútuo, de viver corpo, para que algum visitante que chegue encontre o corpo de Cristo, encontre o amor do Senhor. Ah, certo mesmo, pastor. É isso aí. Pastor Silvado, e hoje um dos grandes problemas que a gente tem visto também é a questão do discipulado dos filhos. Isso é algo... Não sei se em algum dos seus livros o pastor aborda isso. Sim, no da família eu falo um pouquinho. Um pouquinho sobre isso. É difícil, né? Não é uma tarefa muito fácil, né? Não. Você discipular os filhos. Eu falo um pouco no livro que eu falo sobre os 10 mandamentos, na família eu falo um pouco sobre isso, e no livro de casais eu também falo um pouquinho sobre isso. Nós vivemos uma sociedade de terceirização. Então é aquela história, a dona de casa não cozinha mais, ela terceirizou para o iFood, ela terceirizou para o Disque não sei o quê, e é verdade, eu não estou questionando se, coitada, ela trabalha 8 horas por dia, eu não estou querendo discutir isso, eu estou discutindo o que é a realidade. Isso. Lá no passado, eu me lembro, tempo da minha mãe ficava em casa o dia inteiro, minha mãe fazia geleia, minha mãe fazia compota, minha mãe fazia doce de leite, fazia biscoito. Ela estava em casa o dia inteiro. E ela amava cozinhar. Então, era uma realidade completamente diferente. Mas hoje, a nossa alimentação, dificilmente ela sai do fogão. Os nossos filhos, a educação dos nossos filhos foi delegado para a escola. E tem pais que delegaram até o muito obrigado e por favor. E conversando com professores hoje em dia, eles dizem que eles gastam mais tempo educando os alunos a dizer, por favor, muito obrigado e respeitar a autoridade, do que ensinando o conteúdo da matéria. Entende? Por quê? Porque os pais delegaram tudo para a escola. Eu não estou discutindo se eles têm tempo ou não têm, porque o que acontece é que muitos pais chegam 7, 8 horas da noite em casa, muitos deles realmente é difícil. Não têm contato nenhum com os filhos. O filho come no quarto, ele come na televisão, na sala vendo televisão, e quando você vê não está acontecendo nada. Não tem relacionamento. Você sabe que a arquitetura tem revelado isso, né? Os apartamentos modernos, os arquitetos estão retirando o espaço da mesa de jantar da sala e eles criaram um espaço gourmet. O espaço da mesa de jantar da sala foi parar na varanda. Meu Deus. Não é verdade? Você vai num apartamento hoje, é verdade. Você tem a churrasqueira e o pessoal fala do espaço gourmet, uma varanda maior. Isso. Para botar uma mesa ali. E as salas ficaram hiper pequenas. Que mal dá para colocar um sofá, e daí você tem aquela... O que significa que não são usadas, né? Porque não são usadas. A família não almoça junto e não janta junto. Então, o que acontece? Assim como está acontecendo na escola, está acontecendo na alimentação, isso também está acontecendo espiritualmente. Infelizmente, muitos casais terceirizaram para a igreja o discipulado dos filhos. O que é uma ilusão. 1 hora por semana? 2 horas por semana eu vou discipular seu filho? Desculpa. Não tem como, né? Com 1, 2 horas por semana está difícil para que eu seja apoio para o discipulado que você vai fazer.
Se papai e mamãe não sentar e não ler historinha bíblica para criança pequena, se papai e mamãe não tirar uma noite por semana para sentar, conversar com os filhos, sozinho, levar um filho para jantar, levar o filho para comer um cachorro-quente na esquina, para ter um tempo, como é que você está, como não está, conhecer o coração do filho, me desculpa, você vai perder seus filhos. Discipulado é investir vida na vida. Nós usamos essa terminologia na nossa igreja. Discipulado é vida na vida. Eu tenho que estar perto de você, esfregando a minha vida na tua vida. Tem que ter convivência. Se não tiver convivência, se eu não esfregar a minha vida na tua vida, como que eu vou influenciar a sua vida? Eu vou pagar as suas contas só. E, infelizmente, muitas famílias hoje, o que os pais fazem é pagar as contas dos filhos. Mas quem influencia mesmo o filho é aquele professor da faculdade com a cabeça virada, maconheiro. Quem influencia mesmo o filho é aquele influencer lá que ele escuta 3 horas por dia na rede social. Por quê? Porque não tem ninguém ali pessoalmente influenciando de fato. E hoje a gente está vendo, pastor, também muitos problemas nas famílias pastorais, né? Com relação a isso. Não é diferente. Família pastoral é a mesma coisa. Exatamente. O pastor... na mesma realidade. E somos um foco muito grande do inimigo, né? Sim, sim. Ele tem interesse. Se ele consegue derrubar você, ele afeta muito mais gente do que aquela pessoa desconhecida. Porque a gente vê até entre os grandes líderes aí das grandes denominações, os filhos aprontando, fazendo coisas erradas e hoje são expostos nas redes sociais. E o que dá a entender é que aquilo que o pai pregava e tal, provavelmente não entrava dentro da casa, né? Era só do portão para fora. É aquela história. Eu costumo dizer que não existe garantia nenhuma quando você está criando um filho. Isso é importante falar. Ninguém, por mais correto que seja, tem a garantia de que o seu filho vai ser correto. Porque nós todos somos seres humanos com livre-arbítrio. Assim como eu escolho aceitar Jesus, e eu crio meu filho na igreja, nos princípios do Senhor, o meu filho tem que escolher servir a Jesus. Quem nasce gato que nasce no forno não é biscoito. Continua sendo gato. Então, isso é muito importante a gente entender. Nesses 40 e poucos anos de ministério, eu já vi casais de Deus, gente crente, que criou os filhos nos caminhos do Senhor. Eu fui testemunha da coerência, da consistência, do quanto aqueles filhos viram o poder do Evangelho. E eles chegaram na juventude e viraram a cabeça. E eu já vi casais que são um traste de crente. Um traste. Gente fingida. Gente que não vive o Evangelho, não vive na rua, imagina em casa o que eles viviam. E que tem filhos que são santos, abençoados, porque os filhos têm livre-arbítrio. É claro, se eu vivo uma vida coerente, se eu vivo uma vida de poder com Deus, se eu vivo uma vida de dependência com Deus, as chances dos meus filhos andarem nos caminhos do Senhor serão muito maiores. Porque eles estarão sendo expostos à verdade. E mesmo se eles vierem a se afastar, eles têm um referencial saudável do que é Evangelho. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? No passado, se falava muito por criar os meninos no caminho do Senhor, eles nunca mais se desviarão dele. Isso. Mas é uma leitura equivocada daquele texto de Provérbios. Tem 2 vezes em Provérbios. Na realidade, você tem que criar os meninos, as crianças no caminho delas, aquele caminho em que elas vão desabrochar de todo o potencial delas, e elas, se descobrindo, vão ser pessoas equilibradas, ajustadas, realizadas. Claro que nesse processo de criação, de serem ajustados, está embutido você passar as verdades do Senhor. Mas isso não elimina o livre-arbítrio. Nós somos resultados das nossas escolhas. Um filho abençoado pode fazer uma escolha errada, fazer um casamento desastroso e ter uma experiência horrível. Ninguém está livre disso.
Então, às vezes você encontra na igreja pessoas que fizeram tudo direitinho e que os filhos estão servindo a Deus e que disfarçadamente têm um orgulho santo de que deu certo, eu acertei. Ilusão, ninguém acertou. Todo pai errou e acertou. E eles também erraram. Pela graça e misericórdia de Deus, os filhos estão servindo a Deus. Dobre o joelho, jejue e agradeça ao Senhor. Ou aquele que está com um chicotinho batendo, eu errei. Onde foi que eu errei? Porque meus filhos não amam a Deus. Se autoflagelando e tal. Isso. Você errou, é verdade, mas você também acertou. Teu filho chegou na vida adulta, você acertou um monte. Agora ele tem livre-arbítrio. E ele escolheu viver desse jeito. Dobra o joelho, clama pela misericórdia de Deus e pede que Deus venha intervir na vida dos seus filhos. Basicamente isso. Nós não temos controle. Nós gostaríamos muito de que tivesse um botãozinho para a gente apertar e pronto. Apertei esse botãozinho, meu filho vai sair, vai ser uma pessoa bem-sucedida, ajustada, equilibrada, feliz, vai fazer um bom casamento, ter netos maravilhosos. Não existe isso. Não existe. A vida real não é assim. A vida real é uma vida em que nós dependemos exclusivamente das misericórdias e da graça de Deus. É só assim que nós conseguimos viver, porque elas se renovam a cada dia, graças a Deus. É essa a realidade. E interessante, pastor, que eu sempre, quando eu fui pastorear a primeira igreja e a segunda igreja que eu pastoreei, eu sempre, nas primeiras reuniões com os membros e tal, eu dizia assim, olha, quero que vocês saibam que eu não tenho aqui um super-homem escrito no peito. Então vocês vão ver falhas e vão ver acertos, vocês vão sentir vontade de me copiar em algumas coisas e de me enojar por algumas outras coisas, né? Sim. Então eu acho que o evangelho ele tem esse poder, né, também, que às vezes é deturpado por muita gente, de criar até a palavra, você sabe que o original da palavra hipócrita era usado no grego, nas peças de teatro, onde os atores colocavam uma máscara e eram chamados de hipócritas. Esse é o primeiro uso da palavra. Desse uso é que veio a palavra de uma pessoa que coloca uma máscara. Então, se nós não tomarmos cuidado, a religião ela vai de um jeito que leva a pessoa a virar um hipócrita. Isso. Eu me lembro que tinha aquela ilustração do camarada que ele quando ele ia para o culto domingo, ele ia lá no cabideiro, né? No cabideiro lá, pegava a roupa de santo e tal, e colocava nas costas. Quando ele chegava em casa, ele pendurava de novo e voltava a ser o que era. Então, isso é um problema, né, pastor? E o duro... Na igreja. O duro é que você aceitar viver uma realidade que não é você é um peso terrível. Absurdo. E que Deus nunca exigiu de você. Pelo contrário, Deus nos aceita como nós somos e nos desafia a viver uma vida melhor. Ele nos aceita como nós somos e Ele nos desafia a crescer, a buscar santidade, a buscar a semelhança com seu Filho. Então, eu não preciso fingir que eu já cheguei lá. Eu tenho que estar num processo de transformação. Esse é o meu grande desafio. Entende? Então, é muito importante eu ter em mente que eu preciso entender que existe um processo. O texto da minha vida, que é o meu texto áureo que eu carrego comigo, é Filipenses 1,6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, esse texto para mim diz tudo. Deus nunca vai desistir de mim. Ele começou uma boa obra e Ele não vai desistir. Eu posso desistir. Eu posso fazer muita lambança no meu caminho. Mas Deus vai olhar para mim e dizer, tá bom, vamos arrumar esse negócio e vamos na direção que eu tinha para você. E quantas vezes Deus fez isso comigo? Corrigir a rota. Vamos corrigir a rota. Sabe? É que nem GPS. Você pode se perder, você entra na rua errada, você perde a saída do viaduto.
O que ele faz? Com paciência, ele diz para você, recalculando. A rota. Vamos refazer essa rota, porque eu sei onde eu quero te levar. E a escolha que você fez aqui não foi uma escolha boa. Você vai ter que dar uma volta aqui, que você vai gastar mais meia hora. Mas deixa eu garantir uma coisa para você. Eu sei onde eu quero te levar e eu sei como te levar lá. E é isso que Deus fala para a gente o tempo todo. Ele nunca desiste de nós. Ele nunca vai desistir de quem está nos assistindo agora. Nunca. Ele nunca desistiu e nunca desistirá, porque ele é um Deus de amor. Ele é um Pai amoroso e ele tem o desejo do coração dele é que a gente experimente esse projeto dele. E esse filho afastado, ele vai enxergar isso, essa perseverança. Eu conheci uma família, um pastor amado, com filhos afastados. Rapaz, que dor, que família que sofreu. E sabe o que aconteceu? Um dia eu estava sentado na mesa com uma parente desse casal. E essa parente contando dos filhos dela que estavam envolvidos na igreja, cantando, tocando, ensinando, líderes da igreja, e ela feliz da vida. E toda vez que ela falava aquilo, eu olhava para os dois e dizia, e esses dois abençoados aqui, servindo no ministério com filhos afastados, o tempo todo. E aconteceu de terminar a refeição, eles foram embora e eu fiquei na mesa só com aquela irmã conversando. Aí eu virei uma hora para ela e disse, que coisa, né? Você com teus filhos servindo ao Senhor e eles com os filhos afastados. Ela me deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Ela disse, é verdade. Sabe, pastor Roberto, ela me disse, eu agradeço tanto a Deus que pela misericórdia dele, meus filhos estão servindo ao Senhor. Mas sabe, filho se afastar do Evangelho não é para qualquer um, não. A pessoa tem que ser muito especial para ter condições de conviver com essa realidade de filhos que escolheram caminhar longe do Senhor. Tem uma graça de Deus especial para ajudar essas pessoas a perseverarem. Eu nunca esqueci aquilo. A humildade do coração dela, ela tinha tudo para dizer, eu acertei na criação dos meus filhos, eles não. Ela dizendo, foi misericórdia de Deus que me concedeu essa graça de ver meus filhos servindo. E Deus tem dado uma graça especial para eles, para que eles continuem servindo e esperando. E dizendo, quando será o dia da volta, Senhor? Deus seja louvado por isso, pastor. Realmente. E a palavra de Deus, nós já estamos caminhando para o final da nossa programação. A conversa está tão boa. E a palavra de Deus, ela é interessante, pastor, porque ela não esconde as situações difíceis dos homens e mulheres de Deus, né? Graças a Deus. Já imaginou? Se Moisés desse tudo certo com ele, ele ia dizer, Davi, eu nunca vou conseguir fazer Salomão, aquilo. Raquel, Tudo. Sara. E sabe o que eu Abraão. acho fantástico? A Bíblia toda, todos os líderes na Bíblia, aparece o erro e o acerto. Isso. Só tem um líder na Bíblia que não apareceu o erro. Jesus. Só Jesus. É fascinante isso. Glória a Deus. Então seria muita pretensão nossa querer estar no mesmo patamar de Jesus. A gente está perseguindo isso, né? Estamos perseguindo isso, mas seria muita pretensão. Pastor Silvado, quero agradecer a sua presença aqui. Que Deus abençoe grandemente o irmão, a irmã Ede, seus filhos e netos. Amém, amém. A igreja do Bacaxiri continue sendo essa luz, esse luzeiro ali na região, e em toda Curitiba, no Brasil, sendo referência para todos. Eu me lembro que o pastor, voltando a lembrar do pastor Pedro, o pastor Pedro, anos atrás, às vezes eu faço um esforço, pastor, e eu trago alguém lá do Nordeste para conhecer Curitiba. Uhum. Então, teve uma vez que eu trouxe o pastor Pedro, paguei as passagens de avião, Legal. e eles ficaram na nossa casa uns 10 dias, bacana. ele e a esposa. E aí ele falou, um dos sonhos meus é conhecer a igreja do Bacaxiri. Olha lá.
Olha lá. Eu levei ele conhecer o Bacaxiri, levei na PIB, levei lá na Alameda, Sim. ali na CIB também, para conhecer algumas igrejas, né? Porque claro. a realidade do Piauí é um pouco diferente. Bem diferente. Mas ele ficou maravilhado ali. Ele foi ali, até comprou livros ali na... Que legal, na Não sei livraria. se vocês têm a livraria. Tem ainda. ainda. Ele comprou. A livraria missionária. E eu queria que o você... lucro daquela livraria é para né? missões. Eu queria que você mandasse um especial abraço para os pastores lá do interior do Piauí. Amém. Pastor Barroso e Pastor Pedro e os demais. Sim, claro. Com alegria. Pedro Barroso, que Deus abençoe vocês aí. Perseverem. Pastor Noel. Perseverem. Não é por acaso que Deus colocou vocês aí. Tem um projeto de Deus. E só vocês poderiam cumprir esse propósito. É o que Romanos 12, 1-2 diz, que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela se cumpre quando nós nos entregamos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Que vocês continuem se consagrando ao Senhor como esse sacrifício vivo e agradável a Deus, para que vocês possam experimentar essa vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe vocês. Amém. Pastor, vamos terminar com uma palavra de oração. Eu orei antes da gente começar, e agora eu gostaria que você fizesse uma oração pelos nossos telespectadores, orar pelas famílias de todos, e talvez alguém esteja passando por alguma dificuldade. Vamos sim. E nós vamos terminar com essa palavra de oração. Pai querido, nós reconhecemos o quanto precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça. Nós te agradecemos porque, como a Tua palavra promete, o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor começou uma boa obra e o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele dia em que nós seremos transformados. Aquele dia em que Jesus voltará para nós. Aquele dia em que nós viveremos por toda a eternidade com corpos glorificados como Cristo Jesus. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor vai continuar essa obra de transformação em nós aqui no estúdio. O Senhor há de continuar na vida de cada irmão e irmã que está nos ouvindo. Pedimos a bênção do Senhor sobre todos eles. Oramos por esse podcast, pelo Teu Filho que nos conduz aqui. Amém. Meu Deus, que Ele, com alegria no coração, continue com esse ministério e continue sendo instrumento do Senhor através das mídias sociais. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amados, nós vamos dando um tchau para vocês. Até breve. Até o próximo episódio. A gente viu que o episódio com o pastor Jaziel foi muito bom, e o nosso objetivo é trazê-lo pelo menos mais 2 vezes aqui, para gravar mais 2. E quem sabe também o pastor Silvado, se ele tiver tempo. Amados, Deus abençoe e divulguem o nosso podcast, e também quem puder nos ajudar, nós temos essa caneca aqui. Essa caneca você pode adquiri-la, você vai dar uma oferta, e nós vamos enviar para você essa caneca. Vocês sabem que nós nos mantemos aqui pela misericórdia do Senhor. Eu faço um pouco do investimento, tem alguns irmãos que me ajudam. E se você quiser somar a nós com esse podcast, vai ser muito bem-vindo. Faça contato com a gente nas redes sociais. E muito obrigado a Ládio por estar conosco, o nosso técnico, proprietário também do estúdio. Muito obrigado, pastor Silvado. E Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade.
Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Vídeo. Food Truck do Cris, cachorro quente, x-salada simples, lanches artesanais, pão de alho, batatas fritas, milkshake e muito mais. Atendimento de quinta a domingo das 7 às 11h30 da noite. E na sexta e sábado, o atendimento até os 50 minutos da madrugada. Taxa de entrega grátis até 3 km. Atendemos pelo iFood. Peça seu lanche. Rua Eunice Bettine Bartosek, número 901, em frente ao material de construção Itiberê. Fone 996903-186. Você sabia que aprender é a chave para a inclusão e a comunicação verdadeira? No CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras, nós acreditamos no poder da linguagem para aproximar pessoas e transformar realidades. Oferecemos cursos in company, palestras e treinamentos voltados para a formação, capacitação de profissionais e instituições. Realizamos serviços de tradução e interpretação com excelência, promovendo acessibilidade e inclusão em todos os ambientes. Siga-nos no Instagram, @CEPOL Centro de Ensino, e descubra como o conhecimento pode conectar mundos. CEPOL, Centro de Ensino de Português e Libras. Comunicar é incluir. Incluir é transformar. Há histórias que nascem das lágrimas, mas florescem pela fé. Este livro revela que o fracasso não é o fim, é o ponto de partida para quem decide confiar em Deus. Neste livro, Jaqueline Cordeiro nos conduz por lembranças, feridas e recomeços. Uma jornada intensa, humana e profundamente espiritual, mostrando que até das dores mais profundas, Deus escreve vitórias eternas. A vitória sobre o fracasso, porque só Deus pode transformar derrotas em testemunhos.